Pessoal, é o efeito Donald Trump. O homem realmente tá tocando o terror aqui no Brasil. E eu acabei de ter acesso aqui a uma informação que eu vou trazer aqui, claro, faço questão de trazer essa notícia aqui para todos vocês, de um senador que ele é um grande aliado de Lula da Silva, mas é um grande aliado mesmo. E este senador acabou de admitir que com a vitória do Donald Trump, o Lula pode sofrer a sua maior derrota aqui no Brasil. Vocês querem entenderem por que é que ele acabou de dizer isso? É efeito Donald Trump, gente, tá? É uma bomba que explodiu e eu vou explicar em todos os detalhes nesse vídeo aqui para todos vocês. E o próprio Lula reconheceu isso. Uma matéria divulgada pelo jornal O Globo, tá? O próprio Lula reconhecendo que a vitória do Donald Trump pode ser a sua maior derrota aqui no Brasil. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês. Além dessas, outras várias informações. Bem rapidamente, claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, de cara, a primeira informação que eu vou trazer aqui no vídeo para todos vocês você que está do outro lado assistindo, em algum momento, né? Porque agora não se fala em outra coisa, outro assunto aqui no Brasil, a não ser essa vitória do Donald Trump, claro. E, né, os prejuízos que essa vitória, né, do Donald Trump está trazendo para a esquerda, para o Lula, né, para o judiciário, para algumas autoridades aqui no Brasil. Um dos assuntos que simplesmente explodiu nas principais manchetes, né, nas principais mídias sociais, é aquela questão da PEC escala 6x1, né? Que é uma PEC que foi apresentada pela deputada federal Érica Hilton, tá? Que é do PSOL, ela é do partido do PSOL, de extrema esquerda, tá? Do PSOL, que inclusive é o mesmo partido do Guilherme Boulos. Pois bem, ela apresentou essa PEC e essa PEC simplesmente explodiu nesse último final de semana e muita gente está se perguntando, gente, mas o que é essa PEC 6x1, né? O que quer dizer? O que é que ela pretende? O que é que ela tem de positivo? O que é que ela tem de negativo? Né? Realmente é uma PEC apresentada por uma deputada federal de extrema esquerda. Será que tem algo positivo? Ou será que é tudo negativo? Então eu decidi trazer aqui esse vídeo que está aqui na tela, porque esse vídeo do Nicolas Ferreira tira todas as suas dúvidas. Ele explica o que é essa PEC, o que pode ser de positivo, o que é que pode ser de negativo. E uma coisa eu posso adiantar aqui para todos vocês, gente, tá? Com esse vídeo vocês vão entender o que é que está por trás dessa PEC, tá? Só de início eu vou colocar aqui, ó esse comentário, ó. Urgente, deputado Nicolas Ferreira acaba de desmascarar a PEC 6x1, tá? A qual institui escala 4, né, por 3, que irá destruir o país. Então, segundo o deputado Nicolas Ferreira, essa PEC tem o potencial de destruir o país, destruir a economia do país. Baseado em que ele está dizendo isso? Gente, ele traz todos os detalhes, ele coloca na tela. Por isso que eu gosto do Nicolas Ferreira, ele fica muito didático para entender. Agora sim, de uma vez por todas, vocês vão entender o que é que está por trás dessa PEC da escala 6x1. Assistam, gente, tá? Do início até o fim. Eu prometo pra vocês que vai valer a pena cada segundo. Vejam só. Muita gente falou, Nicolas, toma cuidado, não faz esse vídeo, é muito sensível. Eu sei que é sensível, mas eu acredito que todo mundo tem uma capacidade de entender as coisas. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu, a culpa é minha. Porque assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram, só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36.
Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo? De fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo, o valor deles, correto? Errado. Basicamente eles definem o valor que está ali impresso no papel, mas não o valor dele. Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente as pessoas eram milionárias, simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL está querendo não é simplesmente o fim da escala 6x1. É a proibição da escala 5x2 e a imposição da escala 4x3. Basicamente você trabalha 4 dias e descansa 3. Tomam cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0x0. Trabalhando 0 dias e ganhando também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma escala, por exemplo, 4x3, basicamente, ou eles demitem funcionários, ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. A notícia de agora, preço de alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos, mas principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia a gente vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33%, gasolina 44%. E depois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala 6x1, colocado 4x3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? Aí eles inventam, meu amigo, a culpa é minha. A culpa é Nicolas que botou a peruca. A culpa é da peruca. Aí depois que você escolher um alvo, é só criar a narrativa. Para isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastra no país. Uma gotinha de páginas de fofoca para poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher de tiktokers que não sabem de nada te detonando. Sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto, você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui pra você, porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou pra você, trabalhador, durante a pandemia. Vocês não vão lutar, né? Sim, é uma alta inflação. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é o Lula, o deputado que vai enfrentar, é você. Será que esse pessoal realmente está preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. 1,5 milhão, tá, quase de fundo, que é o seu dinheiro, basicamente sendo usado para poder financiar a campanha política. Galber Braga aí também, ó, que fez desafio para os bolsonaristas, dá sua uma olhada também. Quase também 1,5 milhão também, ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Gasta seu dinheiro da forma que eu quero. E essa galerinha que fala que a gente não trabalha, etc., fazendo um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e 0 relatadas, eu tenho 205 e 2 relatadas. Ou seja, eles amam os números, falar de projetos, etc e tal. Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados, que eu vou postar no meu Instagram agora, pode ir lá ver. E não tenho nenhuma falta em plenário. 0. Ou seja, aqui vai um ponto interessante. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha, ou que todo advogado é arrogante, ou que todo jogador de futebol é metido. É verdade? Não seria verdade. Ou seja, da mesma forma como eu também fico indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa entender que nem todo político é como eles. E esse é um dos motivos que literalmente eu entrei, por exemplo, pra política. Pra poder mostrar que dá pra fazer algo diferente. Caso contrário, só vai realmente ficar essa mesma galerinha aí. Eu vou te mostrar quem é essa galerinha aí. Galerinha que fala mal de empresário, que mete o pau, fala que eles são malvadões, etc. Mas que na hora da campanha eleitoral, o FHC, o Lema, aquele mesmo bilionário que quebrou Americanas, tá financiando candidatos do PSOL, do PCdoB e do PT. Essa galerinha do PSOL, do PT, da esquerda, que adora acusar a direita de ser contra o trabalhador, tá dando poder pra bilionário e empresário pra comandar, sabe o quê? A educação do nosso país. Eu também fico puto com a diferença de salário de um deputado, de um senador, um trabalhador comum do Brasil, mas concorda que eu não tenho culpa do salário que é de deputado. Agora, onde está toda essa indignação quando, por exemplo, na Lava Jato, o esquema de corrupção aconteceu no governo do PT, que quebrou quase 5 milhões de empregos?
Onde que estava esse pessoal? Cadê a indignação deles quando o STF está gastando 1 milhão em lagostas e vinhos? Cadê a indignação quando o judiciário do nosso país custa 132 bilhões do nosso dinheiro? Ninguém tirou mais dinheiro do bolso do pagador de imposto do que o Lula. Só esse ano foram 3 trilhões em impostos arrecadados. Cadê a indignação? Cadê a indignação quando o Lula corta verba de bolsa de estudo, educação básica, farmácia popular? Quando ele corta 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia? Cadê? Cadê a indignação quando o Lula colocou 37 ministérios e agora já está com 40? E eu votei contra isso. E o PT, a esquerda inteira, votou a favor disso. Quem sustenta esses ministérios? Adivinha? Você. E todo esse tempo eu tô aqui com o meu papel de deputado federal fiscalizando, cobrando disso. Aí agora, magicamente, o problema todo é meu ou da direita e eles estão assim, tranquilos, são virtuosos. Eles querem sinalizar virtude, debater, gritar, mas na verdade não tem nada de concreto para a vida do trabalhador, uma mudança real, não tem. Até mesmo porque o próprio PT que defende isso aqui, ó, aumento de IPTU e ISS para cadeias de lojas, redes e bancos. Ou seja, é aumento que, no fim das contas, rebate em você. É a forma tributária aí do Lula que só está encarecendo as coisas. Boulos, que é uma figura aí do pessoal, gastou 80 milhões, é quase esse dinheiro todo, de dinheiro do fundo eleitoral, para poder fazer campanha. O Lula só nos primeiros meses do ano já gastou 170 milhões em cartão corporativo. Está gastando quase 1 bilhão da sua grana com publicidade em pleno ano eleitoral. Ou coincidência. Já gastou mais de 3 bilhões só com diárias e passagem, viajando ao mundo. Só na África foi 200 mil reais da sua grana para sustentar lá o pai dos pobres. Gastou 216 mil reais para ficar em hotel de luxo, enquanto o Palácio da Alvorada estava sendo reformado. E eu denunciei isso. Você acha mesmo que esse pessoal está preocupado com você? E você acha mesmo que todos os problemas sou eu ou a direita? Poxa, não dá. É inegável que a escala 6x1 é exaustiva para o brasileiro. Mas a gente precisa debater. E não é porque eu não trabalho nessa escala que eu simplesmente não devo ser ouvido ou eu não devo abrir um debate. E é isso que eu quero fazer, e é o que eu tô fazendo aqui. Só que eu vou te levar ao problema real. Eu não vou ficar falando coisas simplesmente pra poder te agradar ou pra eu ter votos. Muita gente falou, Nicolas, toma cuidado, não faz esse vídeo, é muito sensível. Eu sei que é sensível, mas eu acredito que todo mundo tem uma capacidade de entender as coisas. E é por isso que eu tô falando aqui com você. Eu sei que você já ouviu que o brasileiro produz muito pouco. E olha, o brasileiro leva 1 hora pra produzir o que o americano faz em 15 minutos. E por quê? Será que é porque o brasileiro é preguiçoso, ele não trabalha? Claro que não, você sabe disso, você trabalha pra caramba. O buraco é muito mais embaixo. E pessoas assim, que tem essa postura, quando alguém não concorda 100% com essa pessoa e discorda, ela passa a ser traidora, ela passa a ser uma inimiga. Muito dificilmente desse tipo de gente vai ver alguma coisa que realmente vai te ajudar. Neymar tem um salário de 21 milhões por mês. Temos que derrotar o Bolsonaro e taxar as grandes fortunas. Esse tipo de gente que vai te ajudar, sério mesmo. Gente que fala mal do Neymar, tô brincando, mas gente que tem um pensamento tão esdrúxulo assim, que basicamente tem um ódio, tem uma raiva de empresários, de quem gera emprego, de quem gera renda. E na verdade ele é um hipócrita, que se coloca em defesa dos trabalhadores, mas que simplesmente tanto o seu partido, ou o partido que está na presidência, o PT, nada faz por eles. Propostas tão esdrúxulas que fez 8 vezes 4 virar 36. E pode falar, o que quebra o empresário não é pagar o salário do trabalhador, INSS, 13º, férias, não. É a quantidade de impostos que o empresário tem que pagar. A gente quer que todo mundo ganhe nesse país. O problema é que o empresário é explorado pelo Estado, ele acaba também explorando o trabalhador e todo mundo se ferra. E o resultado disso, basicamente em 20 anos o empresário quebra e o trabalhador fica pobre durante 50 anos. E eu sei a pergunta que você está fazendo e o que dá para fazer? É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação, de pagamento por hora, de 20, de 30, de 40, 50 horas. Mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas, que está na CLT. Desonerar a folha para todos, ou dar incentivo fiscal a empresas que acabarem com 6x1 ou 5x2. Enfim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito, trabalhando para poder entregar algo de fato plausível. E não somente uma oferta fantasiosa para poder te agradar. E isso dá para fazer. O que não dá é jogar o debate para esse nível. Se os empresários são tão bons, trabalhem eles mesmos em suas empresas. E isso nem é o mais bizarro desse post. 751 curtidas de pessoas. Eu espero realmente que você tenha visto esse vídeo até aqui. E se você viu até aqui, muito obrigado. Porque isso mostra comprometimento seu em buscar a verdade. São muitas informações, são muitas nuances, são muitos pontos positivos e negativos que discordam e que concordam. Mas o importante é a gente sempre ouvir as pessoas e principalmente a gente mesmo ir lá e atrás da verdade e buscar saber se está sendo enganado ou se de fato alguém está falando a verdade nesse jogo aí. E mesmo que tenha pessoas nos comentários fazendo comentários exatamente de coisas que ou eu não falei ou de que eu já esclareci, eu continuo fazendo meus vídeos, sabe por quê? Porque eu acredito que a verdade ela prevalece. E você sabe, me conhece, já tem bastante tempo que eu demonstro minha firmeza, meu caráter e a minha coerência. E eu jamais, por respeito aos meus quase 2 milhões de eleitores e mais pessoas que me seguem no Brasil inteiro, eu iria assinar, votar em algo sem ler, sem saber realmente tudo que está envolvido naquilo. Até mesmo que eu tenho responsabilidade. E eu sei que não dá pra agradar todo mundo. E esse nem é meu objetivo. Mas mesmo aqueles que não se agradam comigo, agora sabem a verdade. E por fim, se você vê alguém que tá mentindo nos comentários, responde ele, vê o vídeo, pra poder mostrar que a gente não quer essa minoria barulhenta que só atrapalha o debate.
Tchau. Sim, senhoras e senhores, chegou. Gente, tá? As falas, né? Dessa vez acho que ficou muito. Porque assim, a gente está escutando tanto falar nessa escala 6x1 e muita gente fica com dúvidas. Gente, mas o que é que significa essa escala 6x1? Quem apresentou? Então tá aí, gente. Quem apresentou foi a deputada federal Érica Hilton, tá? Ela é uma deputada federal eleita por São Paulo pelo partido do PSOL, de extrema esquerda, que é o mesmo partido do Guilherme Boulos. E assim, gente, é um projeto, como disse aqui o próprio Nicolas Ferreira, que não está sendo apoiado nem pela própria esquerda dentro do Congresso Nacional. Tem deputados, né, da própria esquerda, da própria esquerda dentro do Congresso Nacional, que não são muito a favor, né, desse projeto muito, mas muito mal elaborado, principalmente com relação de cálculo. Nem um cálculo básico, matemática básica, esse pessoal, quando vai redigir essas PECs, consegue. Assim, é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Então, assim, gente, ficou alguma dúvida com relação a essa questão da PEC 6x1? Coloque aqui embaixo nos comentários. Essa explicação do Nicolas Ferreira agora ficou bem assim, tudo certinho na cabeça de vocês? Vocês entenderam o que é que está por trás de toda essa questão dessa PEC? Será que realmente é para ajudar o trabalhador? Ou é mais um projeto populista para ganhar votos? A gente precisa ficar muito atento com essa questão, porque realmente, poxa, essas pessoas precisa rever toda essa questão, precisa, mas não dessa forma esdrúxula como foi apresentada aí. Eu acho que tem que ser apresentado por algum deputado que leve a coisa mais a sério, tá? Esse é só o meu ponto de vista. Vários pontos negativos, errados, né, nessa PEC, e eu tenho certeza absoluta que se fosse um outro deputado, seria mais elaborado, né, que ficasse bom não só para o funcionário, mas também que ficasse bom para o empregador. E um detalhe muito interessante que ele comentou, porque a partir do momento em que o Estado, né, mete o chicote no empresário, ele é automaticamente obrigado a sentar o chicote também no empregado, gente, tá? Então, assim, Estado chicoteia o empresariado e o empresariado automaticamente é obrigado a descontar tudo em cima do trabalhador. E por aí vai, né, gente? Se o Estado fosse mais bonzinho com o empresariado, muita coisa não respingava em cima do trabalhador. Eu tenho certeza absoluta disso, gente. Coloca aqui embaixo a opinião. Vocês gostaram do vídeo aqui do Nicolas Ferreira? Coloca aqui embaixo aqui o seu comentário. Eu tenho certeza absoluta que você que está do outro lado assistindo vai achar essa notícia aqui interessante. Vejam só isso aqui que foi divulgado. Ó. Sem Bolsonaro, Michele é candidata mais forte contra Lula em 2026, diz pesquisa. Ou seja, claro, gente, claro que a gente quer Jair Messias Bolsonaro elegível, né? Existem vários caminhos que estão sendo traçados ali dentro do Congresso Nacional, junto ao STF, o Tribunal Superior Eleitoral. Existem alguns caminhos que estão sendo traçados ali para recuperar a elegibilidade do Bolsonaro, mas isso aqui, gente, foi uma pesquisa feita na hipótese, a gente não quer que isso aconteça, claro, na hipótese de Bolsonaro estar inelegível em 2026. Então, essa aqui foi a informação divulgada. Sem Bolsonaro, Michele é a candidata mais forte contra Lula em 2026, diz pesquisa. Antes de trazer aqui a informação, eu queria fazer uma pergunta para você que está do outro lado assistindo. Se a Michele Bolsonaro se candidatar à presidência da República, você votaria na Michele Bolsonaro? Tipo, se tivesse lá, né, Michele Bolsonaro e Lula da Silva, você votaria na Michele Bolsonaro? Coloca aqui embaixo que eu quero saber aqui a sua opinião. Vocês acham que ela seria uma boa presidenta da República? Coloca aqui, gente, tá? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tá, do PL, é quem mais se aproximaria em intenção de votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2026, se o ex-presidente Bolsonaro continuar impedido de concorrer, de acordo com os cenários testados em pesquisas do Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte, o CNT, divulgada nesta terça-feira, dia 12. De acordo com o levantamento, Michele se saiu melhor do que o influenciador Pablo Marçal e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os republicanos, né? Outros nomes de direita colocados em cenários, tá, do MDA. Gente, ou seja, foram colocados Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro para concorrer contra o Lula em 2026. Isso caso se realmente o Lula fosse candidato à reeleição. Desses três nomes, gente, tá? Qual que você votaria para presidente da República em 2026? Pablo Marçal,
Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas? Qual você acha que seria o melhor nome para a sucessão de Bolsonaro em 2026? Agora a pergunta é diferente, tá? Entre os três, Pablo Marçal, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Em quem você votaria, né? Porque entre Lula e Michele Bolsonaro fica bem previsível, né? Michele Bolsonaro. Agora aqui fica mais difícil. Entre Pablo Marçal, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, em quem você votaria? Quem você gostaria que se candidatasse à presidência da República contra o Lula em 2026? Gente, eu faço questão de fazer plantão nos comentários para ver a sua opinião aqui embaixo, tá? Tá aí a informação que foi divulgada. Próxima informação aqui na tela, gente. Começou aqui, essa aqui é só a primeira, daqui a pouco tem a matéria do O Globo, gente, tá? Mostrando o desespero do Lula com a vitória do Donald Trump e do Elon Musk, porque o Lula não tá preocupado só com a vitória do Elon Musk, tem ali o Elon Musk, não tá só preocupado com a vitória do Donald Trump, na verdade, tá? Tem a questão do Elon Musk, que tá ali, ó, junto com o Donald Trump. Daqui a pouco a matéria da Folha do Globo, vou trazer para vocês, porque primeiro, olha só, gente, tá? Com vitória de Trump, senador petista diz que derrota de Lula não é uma hipótese descartada. Ou seja, esse aqui, tá? Que é um grande aliado, tá? Do Lula, um senador grande aliado do Lula. Ele acabou admitindo que, com a vitória do Donald Trump, as chances do Lula ser derrotado não é descartada. Tá aqui, ó, o senador Humberto Costa, do PT, disse que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é um sinal de alerta para a esquerda no Brasil. Segundo o petista, a vitória do republicano mostra que a hipótese do presidente Lula da Silva perder as eleições em 2026, caso concorra, não é impossível. O parlamentar deu a declaração ao portal de notícias Metrópolis, ou seja, este senador, que é um grande aliado aqui, ó, do Lula da Silva, tá desesperado com essa vitória do Donald Trump, e ele mesmo admite que depois dessa vitória do Donald Trump, o Lula corre grandes, seríssimos riscos de ser derrotado em 2026 por causa do efeito Donald Trump na vida de Jair Messias Bolsonaro, que pode se implicar, né, no judiciário brasileiro, né? O Donald Trump pode fazer uma pressão no judiciário brasileiro e o Bolsonaro recuperar a elegibilidade. E com o Bolsonaro no páreo, gente, tá? Contra o Lula, vai ser assim o fim de carreira política mais humilhante da história mundial, gente, tá? Pro Lula, que teve aí, né, tantas vitórias, e sair eliminado por Bolsonaro seria uma derrota muito, muito acachapante. E não para por aí não, gente, tá? A preocupação do Lula não é só com o Donald Trump, mas sim também com o Donald Trump e Elon Musk, ó, matéria divulgada aqui, ó, pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, ó. Para Lula, auxílio de Elon Musk à campanha de Trump não foi almoço de graça. Mas isso aí, Lula, você pode ter a mais absoluta certeza de que você está certo. Porque realmente o Elon Musk, claro que não, ele ajudou o Donald Trump, mas é claro que alguma coisa vai ser beneficiado, sim, afinal de contas. Se tem uma coisa que define o patriotismo, né, candidatos de direita, chama-se gratidão e fidelidade. Eu tenho certeza absoluta que o Donald Trump vai ser um cara muito grato e, claro, vai ser fiel também a uma das pessoas que fez muita campanha para o Donald Trump, que foi o seu aliado, o Elon Musk, que é claro, gente, tá? Ao contrário do Lula, porque ele é sempre ajudado, né, o toma lá da cá, mas não dá muito para confiar em Lula da Silva, tá? O Lula disse ontem no Palácio do Planalto, em uma reunião a portas fechadas, que o apoio de Elon Musk à campanha de Donald Trump à reeleição dos Estados Unidos não foi um almoço de graça. A fala foi direcionada a integrantes brasileiros do G20 Social, que no fim da sessão vão se encontrar com representantes de outros 20 países no bloco do Rio de Janeiro. Eles estiveram reunidos com o presidente em Brasília. A menção do petista ao Elon Musk, né, que já vem sendo publicamente criticado, aconteceu durante uma explanação sobre uma taxação de super ricos discutida pelo G20. O Brasil está propondo aos outros países do grupo que se estabeleça um imposto anual de 2% sobre as fortunas de bilionários pelo mundo. A medida é a principal entre as acampadas por Lula
e pode render até 250 bilhões por ano, tá? Com cobranças a cerca de 3 mil pessoas. Seria um padrão de tributação internacional, ou seja, o Lula não quer isso só para o Brasil, ele quer que seja cobrado internacionalmente, né, por vários países. Então, assim, o Lula não quer ferrar só com o grande empresário do Brasil, ele quer ferrar com a vida dos empresários bilionários no mundo inteiro, gente. O Lula, ele é ambicioso, né? Assim, não é só que quer ferrar com a vida de todo mundo. Aí, gente, então a preocupação do Lula não é só o Donald Trump, né? Essa vitória avassaladora do Donald Trump. A grande preocupação dele é o Elon Musk, né? Que é um dos homens mais poderosos do mundo, dos homens mais ricos do mundo, está ali. É um grande aliado do homem mais poderoso do mundo a partir de janeiro a partir de agora, né? Porque ele já tá tocando aí o terror à torta e à direita aí em muita gente da esquerda e várias autoridades. Gente, é isso, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já ficou bastante longo por causa do vídeo do Nicolas Ferreira. Tô preparando um próximo vídeo aqui espetacular para todos vocês. Até o nosso próximo encontro.